os pais quererem muito que os filhos sejam felizes. Não sei, ou não explicarem aos filhos que a vida não é só felicidade, não é? Sim. Temos muito esta visão cultural de eu quero que os meus filhos sejam felizes. Mas não, a vida não é só isso, não é? Costumo dizer que eu não quero que os meus filhos sejam felizes. Ok. Não é essa a minha intenção como mãe. Quero é que consigam lidar com a vida como ela se apresenta. Tal e qual. Não é? É isso que eu encaixar-nos na vida como de ela perceberem que a vida tem altos e baixos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Somos Infinitos. O meu nome é Nur Palma e hoje eu tenho aqui comigo a Micaela Ruven. Disse bem? A Van. A Micaela é especialista em parentalidade consciente, é palestrante, autora, já escreveu 9 livros nesta área e, no fundo, a parentalidade consciente aborda a educação, ou seja, criando uma abordagem mais autêntica entre pais e filhos, uma abordagem mais presente, uma conexão maior. E é precisamente sobre isso que vamos aqui falar. Eu, pessoalmente, acho que estamos numa geração muito ansiosa, não é? Onde há muito pouca presença de toda a gente e eu acho que é um tema super urgente. E então convidei aqui a Mia a vir até cá hoje. Bem-vinda. Obrigada, Nur. É um prazer estar aqui contigo. Igualmente. Acho que isto é um tema muito importante. Acho que o teu trabalho tem muito valor neste sentido. Acho que a tua voz deve ser expressa e cada vez mais. O teu trabalho. Também tens um podcast, não é? Tenho Inspiração para uma Vida Mágica. Exatamente. E, portanto, antes de mergulharmos na parentalidade consciente, eu gostava de perguntar como é que tu enverdaste por este caminho e porquê a parentalidade consciente, se isto de alguma forma se relaciona com a tua história ou não. Bem, eu sempre me interessei muito por relacionamentos. Ok. Sempre gostei muito de perceber porque é que as pessoas se comportam como é que se comportam, como é que criam os relacionamentos. E sempre andei numa busca muito incessante, desde a adolescência. Adorava filosofia, estava sempre a questionar tudo. Era muito opinadora e questionadora. Era boa aluna, mas uma aluna que desafiava constantemente. E este tema da psicologia, junto com sociologia, pedagogia, eram sempre coisas que me interessavam imenso. Tanto é que foi para recursos humanos, inicialmente. Ok, sim. Mas na área de recursos humanos que tinha a ver com o desenvolvimento de competências, desenvolvimento pessoal, com os relacionamentos, com a formação e o desenvolvimento no geral. Depois fui mãe, há quase 21 anos atrás. No início do próximo ano já sou mãe há 21 anos. A sério? Sim, Uau. Incrível. Também, para mim também é um uau. Incrível, mas é muito bom. E então, com o nascimento da minha primeira filha, eu tenho 3 filhos, vieram mais questões ainda. E veio aquilo que tu estavas a dizer aqui há bocadinho, desta percepção de que eu sempre fui muito ativista, ativista, né? muito pela justiça, assim, uma coisa muito forte na minha vida. E com a maternidade percebi essa questão de que, mas se eu quero mudar alguma coisa, o sítio por onde começar é na minha parentalidade. Não é? É aqui que eu consigo ter uma influência realmente grande. Tens um impacto direto, não é? Um impacto muito direto e depois esperemos que haja aqui tal efeito borboleta. Sim. Portanto, e também percebi que eu precisava de trabalhar em mim, que não era só sobre a minha filha, que também era muito sobre mim, e fui resgatar algo que já tinha deixado para trás, que era a meditação, mas na roupagem de mindfulness naquela altura, e comecei a estudar mindfulness, entretanto também me tornei de instrutora de mindfulness na altura. E este mundo, onde aprendi também muito com um terapeuta familiar dinamarquês, que é o Jesper Juhl, que entretanto faleceu, mas juntei as duas coisas, não é? As ideias do Jesper Juhl e as ideias que vinham do mindfulness, assim nasceu o conceito da parentalidade consciente que eu trabalho hoje. Comecei por escrever, tinha um blog na altura. Já há quantos anos? Olha, então a minha filha era pequenina, portanto há mais de 20... Era um blog que se chamava Para Além do Decote, que tratava assim muitas de coisas de ideias da mulher, e depois comecei a escrever sobre parentalidade ali, acho que deve ter sido há uns 18. 19. Então isto é um tema, hoje em dia fala-se imenso, mas nessa altura como é que era encarada a parentalidade consciente? Porque tu estás-me a dizer, imagina, eu tenho 33 anos e há 18 anos... nós tínhamos muito menos noção das coisas. Sim, sabes que eu, como sou sueca,
Ok, Tenho sim, aqui faz toda uma a diferença. visão um bocadinho diferente do que se tinha em Portugal naquela altura. Claro. Eu, no início, eu senti-me muito, muito sozinha, muito perdida, porque muitas das práticas que existem em Portugal não existem na Suécia. Coisa muito banal que menciono muitas vezes, que é a sopa, por exemplo. Eu não cresci a ter de comer sopa. Ok. Não há nenhuma obrigatoriedade de comer sopa. Sopa na Suécia, nas escolas, por exemplo, come-se uma vez por semana, que é a quinta-feira, que é dia da sopa. Come-se uma giro. sopa assim mais rica e pão. Isso é o almoço na escola. Os outros dias, segunda-feira normalmente é vegetariano, terça é dia de peixe e quarta Que e máximo. sexta é dia de carne. E não há esse stress à volta da sopa. Isso foi uma das coisas que me despertou muito na altura. E aqui entra mais uma questão que acho importante na parentalidade, que é a antropologia. De nós percebermos as diferentes práticas nas diferentes culturas, nos diferentes países. Sabes que o meu padrasto é dinamarquês É. e, portanto, eu tenho 33, ele faz parte da nossa família desde que eu tenho 6 anos e ele também sentiu muito estranho. Imagino. Aqui. Tipo, esquece Sim. toda a cultura, mesmo a educação, sei lá, na Dinamarca. Pá, aos 18 anos não estás em casa dos teus pais, Não. estás com Nem a na tua vida Suécia. feita, não, É. não é? É muito, muito diferente a forma como somos educados e tanto é que a forma como a minha mãe nos educava, ele achava tipo, ok, no meu país não é assim, mas pronto, tudo certo. Certo. O meu cunhado é dinamarquês. Ok, Portanto, epá, eu também. adoro a cultura Sim. dinamarquesa, aliás, todo o norte da Europa eu acho que está, é assim, vale o que vale, o que eu vou dizer, mas acho que está muito mais à frente em termos Sim, de... em termos de parentalidade, certamente. Sim, Em termos sim. de educação também. Mas Sim. acho que Portugal está a avançar com mais força agora. Portugal avança sempre devagarinho, mas está a avançar, Sim. sem dúvida que sim. Olha, Mia, uma coisa também, ou seja, eu estava-te a dizer há bocado, acho que ainda não estávamos a gravar, mas que de facto eu acho que se nós queremos transformar o mundo, o primeiro passo, como estavas a dizer, é transformar as nossas crianças e antes de transformar as nossas crianças é transformar-nos a nós mesmos para influenciarmos de forma positiva ou educarmos de forma positiva as crianças. Mas como é que, ou seja, por exemplo, como é que nós pedimos uma criança que seja vulnerável ou como é que nós pedimos uma criança que integre também o lado menos bom da vida quando nós próprios, enquanto pais, não fazemos muito bem esse trabalho? Percebes o que eu estou a dizer? Ou seja, como é que nós começamos a fazer esse trabalho se aquilo que eu vejo ou aquilo que eu sinto no mundo e mesmo em mim e muita gente é que esse trabalho tem que começar primeiro nos pais, certo? Isto também é uma jornada espiritual dos pais. Isto de sermos pais começa primeiro em nós, não é? Sim, eu costumo dizer que a parentalidade consciente é muito mais sobre nós como pais do que sobre as crianças e também é muito mais sobre desaprender do que aprender. Muitas vezes, não é? Sem que nós dúvida. precisamos primeiro desaprender uma certa série de coisas na parentalidade. O que é que eu acho que é bonito? É uma coisa que eu falo imenso, é, por exemplo, da autoestima. E acho que sofremos, no geral, a grande maioria das pessoas sofrem de falta de autoestima. Até depois podemos falar da diferença, se calhar, entre a autoestima e a autoconfiança. E as pessoas perguntam-me, mas como é que eu posso ajudar o meu filho a desenvolver uma autoestima saudável se eu não a tenho? E para mim a parentalidade consciente é uma jornada em comum. Quando nasce o meu filho, eu nasço como mãe e com cada filho nasce uma nova mãe, porque antes havia só um filho, agora há 2, então há mais uma nova mãe e nós temos obrigatoriamente de fazer essa caminhada em comum. Claro que há muito trabalho que podemos fazer antes de sermos mães e pais, mas independentemente disso, há uma jornada que vamos ter que fazer juntos. Exatamente, não é? Porque sim. eu preciso, para eu poder educar o meu filho e ser a mãe que ele precisa, eu preciso de ficar a conhecer. Antes dele nascer eu não o conheço, não é? Ele não vai nascer tábula rasa. Portanto, eu tenho que ter essa disponibilidade de crescer, desenvolver, de questionar, de me adaptar e de ser vulnerável, como estavas a dizer, e de me mostrar enquanto caminhamos juntos. Sim, mas, por exemplo, em momentos em que os pais passam, imagina, por depressões, por momentos mais ansiosos, por momentos mais caóticos, como é que nós, enquanto pais, podemos não projetar isso nos nossos filhos e conseguir fazer essa gestão, não é? Que é tão difícil. Então,
Primeiro, não há aqui, eu acho que é importante percebermos que não é uma questão de escondermos esses momentos dos nossos filhos, e a nossa vulnerabilidade e a nossa honestidade é muito importante naqueles momentos. Agora, existe uma diferença entre eu agir de forma que o meu filho se sinta culpado pelo meu estado e de eu mostrar que eu estou a assumir responsabilidade pelo meu estado, pelo sítio onde estou. E nós queremos ao mesmo tempo que somos honestos em relação ao que se está a manifestar em nós, sermos muito claros de que a responsabilidade continua a ser nossa. Eu, mãe, sou responsável pela minha ansiedade. Eu posso dizer ao meu filho que estou ansiosa, mas mostro também que sou responsável por ela. E quando há clareza na responsabilidade, há mais segurança também, não é? A criança não precisa de assumir uma responsabilidade que não é dela, que acontece muitas vezes. Era isso que eu te ia perguntar. O que é que acontece a uma criança quando um pai, involuntariamente ou voluntariamente, culpa o filho da sua dor? O que é que acontece depois no desenvolvimento dessa criança? Qual é a diferença, não é? Se calhar aqui vamos aos estilos de vinculação, que é um tema que eu adoro. Sim. Quais é que são os estilos de vinculação? Ou seja, como é que isso depois se reflete na educação do... Então, o Jesper Juhl costumava dizer, o tal terapeuta com que eu trabalhei muito, ele costuma dizer que aquela responsabilidade que os pais não assumem fica espalhada pelo chão, e as crianças vão assumir essa responsabilidade, vão apanhar essa responsabilidade que não é delas e vão carregá-la. Portanto, o que acontece muitas vezes é que quando nós assumimos responsabilidade que não é nossa e achamos que deveríamos fazer, vamos fazer isso continuadamente durante a vida. A vida toda. E assumimos muita responsabilidade, perdemos muito trabalho emocional pelos outros, que não é a nossa responsabilidade. Isso depois reflete-se nas amizades, nas relações íntimas, em que nós nos anulamos, se calhar, as nossas necessidades, enquanto assumimos responsabilidade pelos outros. E isso cria muita toxicidade, não é? E cria estados emocionais que não são nada bons. E então temos que acho que essa questão da responsabilidade pessoal é um dos 4 valores da parentalidade consciente. São valores que eu aprendi também com Jesper Juhl. É o igual valor, é a autenticidade, é respeito pela integridade e a responsabilidade pessoal. Portanto, se nós queremos praticar uma parentalidade consciente, nós temos isso muito presente, que isto é meu e aquilo é do meu filho. E navegarmos essa separação nem sempre é fácil e nem sempre vamos conseguir fazê-lo, mas se podemos fazê-lo a maioria do tempo, vai correr tudo bem e vamos conseguir criar. A grande maioria das pessoas, embora nem sempre pareça, têm uma vinculação bastante segura. Depois temos tendências para outros eu achava lados, que não. Né? Sim, por acaso a maioria das pessoas têm. E depois algumas vão ser mais ansiosas, outras vão ser mais evitantes, e algumas coisas, outras coisas pelo meio. Mas temos é que ter a maioria das interações tem que ser interações seguras, digamos assim. Mas nunca podemos garantir que todas sejam. E o que é um estilo de vinculação seguro, assim mais na prática, ou seja, em termos de gestão emocional? Como é que isso acontece? Então, o que é que eu costumo... Eu, como gosto de falar da autoestima, vou aproveitar para introduzir isto aqui para talvez darmos uma ideia, mais uma ideia aqui à volta da teoria da vinculação, que é uma autoestima, é aquilo que eu sei sobre mim e a forma como me relaciono com isso. As coisas boas, as coisas que eu quero mudar, as coisas que eu não gosto, mas eu consigo me amar como sou. Eu sei que tenho valor independentemente dos meus defeitos, no fundo. Uma autoestima saudável é isso. Uma autoconfiança é mais situacional. Eu tenho autoconfiança a falar em público, por exemplo. Porquê é que eu tenho autoconfiança a falar em público? Porque tenho muita experiência de o fazer. Já o fiz muitas vezes e correu-me bem muitas vezes e tive bom feedback em relação a isso. Tem mais a ver com o exterior. Tem mais a ver com o exterior e eu de me sentir capaz. Né? De eu me sentir capaz e não ter essa experiência. Muitas vezes há pessoas que nós conhecemos que aparentam ter uma autoconfiança muito forte, mas se forem criticados ou se alguma coisa correr mal, o que é que acontece? Vão muito abaixo, culpabilizam muito os outros, põem em causa toda a sua existência quase, né?
tentam se defender com unhas e dentes, Sim. não conseguem só obter um feedback ou encarar um fracasso, entre aspas, Sim. como, ok, isto não correu nada bem, portanto Integrar, não é? vou integrar, vou fazer diferente. Não é? Mas essa autoestima saudável funciona como um sistema imunitário social. Não é? Okay. Protege-me em situações de desafio, quando alguém me critica, quando os meus pais se divorciam, ou quando me corre mal na escola. Nestas situações eu posso ficar triste, mas sei que não tem a ver com o meu valor, que independentemente disto... Isso não põe em causa quem tu és, não é? põe em causa quem eu sou. E quando tenho uma vinculação segura, em princípio tenho uma autoestima saudável, não é? Consigo falar sobre mim, consigo ter confiança em mim, consigo ter confiança nos relacionamentos, consigo perceber o que é meu e o que é dos outros, e por aí fora. Muito bem. Agora, enquanto estavas a falar, surgiu-me aqui um tema que eu acho que sempre pensei um bocado nisto, que é o facto de os pais quererem muito que os filhos sejam felizes e depois... não sei, ou não explicarem aos filhos que a vida não é só felicidade, não é? Sim. E qual é que é o impacto disto e qual é que seria uma abordagem ideal, não é, dos pais? Porque nós temos muito, eu digo nós, ainda não sou mãe, mas pronto, temos muito esta visão cultural de eu quero que os meus filhos sejam felizes. Mas não, a vida não é só isso, não é? Então... Como é que se deve abordar este tipo de temas? É curioso dizer isso, porque eu costumo dizer que eu não quero que os meus filhos sejam felizes. Okay. Não é essa a minha intenção como mãe. Quero é que consigam lidar com a vida como ela se apresenta. Tal e qual. É isso que eu quero. Encaixar-nos na vida como ela é. De perceberem que a vida tem altos e baixos e há uma preocupação que eu tenho na parentalidade hoje em dia. Eu costumo utilizar uma metáfora que faz mais sentido para quem vem de países frios, mas eu explico. Há um desporto que se chama curling, Sim. que é um desporto que joga-se em cima do gelo e joga-se com uma grande pedra assim redonda que um jogador atira pelo gelo e a pedra tem que chegar até um alvo. Okay. E à frente da pedra há dois jogadores que têm vassouras e varrem o gelo à frente da pedra para a pedra chegar até o alvo. Portanto, deslizam aqui, aquecem um bocadinho o gelo para a pedra deslizar melhor até o seu alvo. E hoje em dia vejo muitos pais exercerem a parentalidade desta forma. Isso é um tema... Não é? Protegem as crianças imenso, não só e facilitam muito o seu caminho, tiram os obstáculos todos, incluindo os obstáculos emocionais, não deixam que sintam frustração, que sintam raiva, que sintam tristeza, que sintam emoções que são muito importantes na nossa vida e para nós sabermos lidar com eles temos que os viver de início até ao fim. Sem dúvida. Num espaço seguro. E esse espaço seguro oferecido pelos nossos cuidadores principais, com aqueles que nós estamos vinculados, não é? Mas esses nossos cuidadores, quando eles nos estão a salvar de tudo, nós não ganhamos nenhum tipo de resiliência, não aumentamos não desenvolvemos a nossa autoestima. Sentimos inúteis, não é? Sentimos não somos capazes. inúteis, incapazes. Sim. Não é? Ficamos com medo, ficamos ansiosos. E isso é algo que me preocupa imenso na parentalidade neste momento. E isso acontece quando queremos que os nossos filhos sejam sempre felizes. Tal e qual. E por acaso, olha, este livro que tu conheces, porque há aqui uma parte atrás. Um comentáriozinho meu. Um comentáriozinho teu. Epá, que por acaso tem aqui uma parte que fala mesmo sobre isso. Que diz: é natural que os pais queiram que os filhos sejam felizes, mas a vida não foi feita para nos sentirmos felizes o tempo todo. A vida é complicada e a experiência humana inclui uma complexa variedade de emoções desde muito cedo. Poder-se-á até argumentar que é esta rica tapeçaria de emoções, felicidade, alegria, ansiedade, tristeza e medo, que nos dá uma experiência de vida tão valiosa e é essencial ao que nos torna humanos. Isto aqui é um tema que eu tenho pensado bastante também. Até há um livro que se chama A Geração Ansiosa, que fala muito sobre isto, como existe uma sobreproteção dos pais que não permitem que os filhos vivam
a dor e a frustração. Inclusive eles até põem fotografias dos parques onde as crianças brincavam antigamente, tipo nos Estados Unidos, que eram tipo muito mais perigosos do que hoje em dia. Perigosos, ou seja, eram mais altos, as crianças podiam cair e esfolarem-se. E hoje em dia nos parques infantis estão super protegidos. Eu, quando a minha filha nasceu e quando comecei a levá-la a parques infantis aqui em Portugal, tinha ela uns 18 meses, menos um bocadinho, se calhar, quando estava a andar, assim. E depois, com o tempo, o que é que eu me percebi? Há uma grande diferença entre Portugal e os países nórdicos, dos parques infantis, porque nos parques infantis em Portugal, o que é que eu reparava? Que havia mais adultos do que crianças. E havia sempre um adulto atrás de cada criança. Eu já tive a experiência aqui em Portugal de estar sentada numa esplanada, a ter o olho nos meus filhos e ter outras pessoas a socorrerem os meus filhos quando nem sequer era preciso socorrê-los, porque eles podiam cair e podiam. E há aquelas, não é, aqueles tapetezinhos daquela borracha, ou sei lá que é, em todos os parques infantis. Sim. Se fores à Suécia, normalmente há areia. No parque infantil tem areia, as crianças sujam-se e estão lá e vão sozinhos até os parques. Incrível. E há uma diferença que eu acho que os pais portugueses beneficiavam imenso de refletir sobre isso e adotar esta ideia, que eu aprendi com a minha filha mais velha, que ela uma vez foi passar um dia numa escola na Suécia com uma amiga. E quando ela voltou, vinha a delirar e contava-me coisas. Uma que me lembro particularmente é que, mamã, eu podia escolher a comida por o que eu queria no meu prato, com as quantidades que eu queria na cantina. Isso ela não podia fazer na escola dela. Eu sei que em Portugal hoje em dia há mais escolas onde as crianças podem servir a sua própria comida, mas normalmente vais à cantina, dão-te o prato com a comida lá. Isso era assim uma das coisas que para ela foi muito especial naquela altura, não é? Ela vai fazer 21, tinha na altura 8, 9 anos. E fiz-lhe a pergunta, mas Olive, qual é a principal diferença, achas tu, entre Portugal e Suécia, nesse sentido? Ela disse, sabes, mamãe, a diferença é que na Suécia têm mais confiança nas crianças, confiam mais em nós. Uau. E é isso é a chave, acho que é. E para nós confiarmos, nós temos que fazer bastante trabalho interior também. Para eu poder confiar nos outros, tenho que confiar em mim. Os pais acabam por projetar os próprios medos nos filhos, não é? E isso acaba por contaminar muito a educação. E há bocado estávamos a falar ainda do livro da Geração Ansiosa e desta sobreproteção, mas também há aqui um grande impacto das redes sociais. E claro. Eu queria pegar também neste tema, porque, olha, li uma notícia há bocado a dizer que na Austrália, em princípio, pelo aquilo que eu li, não percebi bem a fonte, se era do Observador ou o que é, mas que foram proibidas as redes sociais na Austrália a menos de 16 anos, menos de 16 anos. Acho que o TikTok também vai ser eliminado dos Estados Unidos, enfim, montes de coisas que não vou comentar o tipo de medidas que estão a ser impostas, porque também é proibição, não acredito que seja a melhor maneira. Mas que impacto é que isto tem? Porque isto, não só as redes sociais, o mundo digital acaba por isolar as crianças, que faz com que elas não se conectem ao mundo lá fora, e isto causa uma sensação de separação brutal, não é? Sim, para mim é curioso porque ao mesmo tempo que não nos conecta com o mundo lá fora, conecta-nos com o mundo lá fora. Sim, é um bocado ilusório, não é? Nós sentimos que estamos conectados, mas ao mesmo tempo eu aprendo sobre o mundo lá fora. Sim, não exatamente, sim. Eu aprendo eu consigo comunicar com alguém que está no Japão. Exato. Só que esqueço-me de comunicar com a minha mãe aqui em casa. Não é? Portanto, eu acho que o nosso desafio é encontrarmos aqui o equilíbrio. Ainda ontem eu estava numa reunião da editora e estávamos a falar das influenciadoras de livros no TikTok, que neste momento as jovens, principalmente as jovens, leem mais do que há algum tempo atrás. Sim. Por causa dessas influencers que estão a falar de livros. Isso é bom, não é? É incrível. Ao mesmo tempo que, se calhar, são bombardeadas com influencers que só falam do aspecto físico. Sim. Isso já não é assim tão bom. Não é tão saudável. Não é? Portanto, eu acho que nós temos que apostar muito mais no pensamento crítico. De ensinarmos os nossos filhos a pensarem melhor. É isso, não só eles, nós todos. Nós temos que saber pensar
melhor, porque quando pensamos melhor conseguimos avaliar aquilo Fazer que estamos a escolhas conter, melhores. avaliar a nossa vida, pensarmos sobre as nossas necessidades, que é uma coisa que a parentalidade consciente está sempre, eu estou sempre a bater na tecla de nós termos consciência sobre as nossas necessidades. O que é a rede social? O que é o meu telemóvel? São estratégias para eu nutrir as minhas necessidades. E só para explicar de uma forma simples, não é? Nós todos temos todas as necessidades. Temos a necessidade de nos hidratar, não é? Para nos hidratarmos temos várias estratégias. Eu acho que nós temos aqui um chá, não é? Nós podíamos ter água, podíamos ter uma cerveja, mas diferentes estratégias vão ter resultados diferentes, mas servem para nutrir a mesma necessidade. E se eu conseguir pensar melhor e conseguir ter um pensamento crítico, vou se calhar perceber, ok, eu agora passei 1 hora no meu telemóvel, mas porquê é que eu estou a fazer isso? É porque estou a ter a necessidade de desligar deste mundo. Ok, que outra forma é que eu tenho de desligar que funciona melhor? Se calhar vou dar uma corrida, não é? Ou se calhar a necessidade que identifico é, estou-me a sentir sozinha e estou à procura de conexão. Olha, vou ligar a uma amiga. Sim. Não é? Ou seja, esse tipo de estímulo de pensamento, porque é que eu estou a fazer o que estou a fazer, é por aí que eu quero pegar. Essa consciência, não é? Embora que eu não sou nada pró-proibições, e acho que às vezes podem servir de alavanca para conseguirmos parar para termos esse pensamento. Eu, por exemplo, não acho que eu acho que deveríamos dizer aos miúdos, olha, nos recreios não podem utilizar os telemóveis, têm que fazer outras coisas. Ao mesmo tempo que esta regra ou proibição seja acompanhado desta reflexão, deste pensar melhor. Exatamente. Okay. Alguém me disse, aliás, foi um professor de uma escola que eu conheci há pouco tempo, que ele disse-me que as crianças estão no recreio falarem por mensagens umas com as outras, não é? Isso é preocupante, mas se nós olharmos para isso como, ok, que necessidades é que estas crianças estão a procurar nutrir, conseguimos pensar em outras coisas, conseguimos falar com eles de outra forma e não só dizer não podem fazer isso. Tal e qual, tal e qual. Eu penso muito quando for mãe, porque agora toda a gente tem telemóvel, esta questão de vou proibir o meu filho de ter telemóvel, sim, ele vai para a escola e vê os amigos com telemóvel, toda a gente tem telemóvel, às tantas é a mesma coisa que proibimos o filho de não podes comer açúcar, mas tudo à nossa volta tem açúcar, portanto gera ali uma ansiedade, não é? Uma compulsão, quase essa proibição gera uma compulsão. O que é que tu recomendas? Ou seja, ou como é que tu fazes em tua casa, não é? Com este tipo de dispositivos que é... como é que podemos estar mais presentes com os nossos filhos e resgatá-los um bocadinho desse mundo digital, mas também não proibindo, entendes? Qual é a melhor abordagem? Eu acho que nós temos que assumir muita responsabilidade como pais por duas coisas. Pelo nosso próprio comportamento, não é? A nossa atividade digital. Sim. E depois também percebermos que eles estão a nutrir muitas necessidades com os seus telemóveis. Temos que falar com eles sobre isso, oferecer alternativas e estarmos disponíveis. Porque para mim era muito mais fácil só dizer aos meus filhos, olha, têm que fazer outra coisa, não podem estar a jogar videojogos, não podem estar aos meus telemóveis. E depois vou fazer, se calhar sento-me eu no sofá com o meu telemóvel ali à frente da televisão. Isso não bate muito, muito certo. Porque o que é que também temos que ver aqui, outra coisa que me preocupa imensamente e tem a ver com a parentalidade de curling, que é a utilização dos ecrãs, iPads, tablets, telemóveis, como uma espécie de chupeta, como uma espécie de regulador emocional. Porque eu, mãe, ou pai, não tenho capacidade para lidar com as emoções difíceis do meu filho e assim coloco um ecrã à frente. Não tenho disponibilidade para o tempo que a refeição vai demorar, senão, não é? Normalmente. Sim. Portanto, para ser mais rápido, mais fácil. Para mim, coloco o ecrã à frente da criança. Portanto, eu tenho que assumir muito mais responsabilidade. Isso eu sei que é problemático, porque muitas pessoas não têm essa responsabilidade. Portanto, eu não quero só culpabilizar os pais. Quero pensar em como é que nós podemos fazer com que os pais tenham mais disponibilidade emocional para tudo o que significa ter um filho. Não só os momentos felizes e bons, mas também os momentos que me desafiam e que me colocam mesmo à prova como mãe. Eu como mãe, eu não tinha, não é? O meu filho mais novo tem 14 anos. Quando eles eram pequeninos, eu não tinha o recurso telemóvel.
ou tablet. Eu ia a um restaurante com eles com um saco de pano atrás, cheio de canetas e lápis e livros e brinquedos, porque eram as estratégias que eu tinha à minha disposição. Claro. O problema é que o telemóvel é uma estratégia demasiado simples, demasiado eficaz, perigosamente sim, eficaz. é tipo logo, não envolve qualquer tipo de complexidade e elaboração, não é? E não quero demonizar, eu percebo que às vezes pode ser difícil, mas atrasar muito a introdução é muito importante, acho eu. Atrasar o máximo possível a introdução, não cair na tentação, eu como mãe. Portanto, é mais uma vez, mais uma gestão pessoal minha, uma disponibilidade minha. Sim, isso faz imenso sentido. Eu quando for mãe, penso que, enfim, não vou lutar contra essa tecnologia, mas se calhar vou a palavra resgatar vem muito à minha cabeça, de resgatá-los para a natureza, ou seja, tal e qual aquilo que estavas a dizer, tem tudo a ver com os pais se responsabilizarem, não é, pela educação dos filhos. E não é eliminar tudo o que é perigoso, mas também mostrar-lhes a presença, o que é a conexão com a natureza, o que é a conexão com o mundo. E se calhar é isso que estás a dizer, o equilíbrio dos dois mundos talvez seja a fórmula ideal. Claro, não é? só que também estamos a pensar que telemóvel não é preciso para nada, até não sei quando, nem te consigo dizer quando eu realmente preciso de um telemóvel. Nem quando a criança começa a escola é preciso um telemóvel. Eu posso ligar para a escola como mãe, não preciso que o meu filho tenha um telemóvel para eu poder ligar ou ele ligar-me. Há outras formas, não é? Portanto, é mesmo os pais trabalharem essa confiança outra vez. Perceberam? Porque não, isto é o efeito dominó. Um tem telemóvel, dois tem, três tem e cada vez mais cedo. Mas nós pais podemos nos juntar e dizer, olha, antes dos, não sei, até os meus filhos começarem a movimentar sozinhos nos transportes públicos e no mundo, aí eu nem não tinha isso, nem tu, nem quando eras 15 anos não tinhas telemóvel, para não. É, mas agora, ok, podemos se calhar ter isso. Se calhar aí, 14, 15 anos, pode ser é preciso, mesmo preciso? Não me digam que é mesmo preciso. Sim, mas depois os miúdos todos têm, depois a criança sente-se rejeitada, não se sente integrada. Claro, mas se nós nos juntarmos com pais, mas olha que eu acho que isso está a acontecer. Está. Porque, enfim, este caos está a levar a alguma ordem, não é? Pronto, é assim o ciclo. Sim. E por acaso, olha, eu viajo para a Dinamarca praticamente ano sim, ano não, já há 20 e tal anos. Passo lá o Natal muitas vezes e vejo crianças sozinhas irem para a escola, andarem de bicicleta. É incrível a forma como... eu que vivo aqui acho incrível a forma como as crianças se envolvem com o mundo, que é completamente diferente. Tu ainda vês crianças a brincarem na rua, ainda vês a andarem de bicicleta. Aqui, nas escolas, eu também vi uma notícia que as crianças já nem sabiam andar de bicicleta ou saltar à corda, sabes? Sim. E isso é... Sim, isso é grave porque também afeta o desenvolvimento cognitivo. Exatamente. Até. Acho que há aqui também mais uma coisa que temos que referir, agora que estamos a fazer a comparação. Tu provavelmente quando vais à Dinamarca, vês as creches e as jardins de infância, as escolas não têm muros, pois não? Não tem um porteiro. Não lembro nenhum, mas exato, sim. Não tem porteiro, não tem muros. Pois é, que engraçado. Há mais ciclovias, há menos, os carros conduzem com mais cuidado nas áreas residenciais. Sim. Aliás, há áreas residenciais onde os carros é só preciso carregar e descarregar carro, não é preciso conduzir, não é possível conduzir por aí. Portanto, a sociedade em si, a infraestrutura está construída com crianças em mente. E isso não aconteceu até agora, pelo menos em Portugal. Portanto, eu sou uma mãe com mais receio de deixar... Agora não, porque os meus filhos são muito mais velhos. Quando eram pequeninos, eu era mãe galinha, digamos do que lá. Claro. Porque também era mais fácil para mim confiar lá do que é cá. Sendo que, agora não falando no trânsito, essas coisas, de resto, Portugal é mais seguro do que Suécia e Dinamarca. As pessoas se calhar não têm essa ideia, mas Portugal é um dos países mais seguros do mundo. Sim. É? Também talvez seja porque tem menos pessoas, não é? Mais pequenino, não sei. Quer dizer, Suécia e Portugal tem o mesmo número de pessoas. Sim, é verdade. A Dinamarca é mais pequenina que Portugal. Não, há mais crime nesses países. Eu não sabia, eu achava que a Dinamarca era mais segura. Eu penso que não é mais segura. A Suécia é menos segura do que Portugal, por exemplo. Olha, não sabia. Há mais crime mais grave e essas coisas todas, por várias razões. Mas pronto, pensando nesta, eu acho que nós precisamos
não só da parentalidade consciente, nós podemos responsabilizar os pais até um certo ponto. Depois também somos toda uma comunidade, uma sociedade, as condições, a política tem também de ser uma política, uma sociedade onde as crianças estão realmente incluídas e estamos a pensar nelas. Sem dúvida. Não é? Sem E aí, dúvida. quando isso acontece, é mais fácil confiarmos mais nas crianças. Sim, sim. Ou seja, está tudo interligado, Tá. é o ecossistema todo Isso. e sem dúvida. Mia, também há uma questão que é muito a questão do fortalecimento emocional com as crianças, que é como é que nós conseguimos fortalecer emocionalmente uma criança ao mesmo tempo que não impomos, ou seja, qual é a diferença entre fortalecê-la emocionalmente e dizer-lhe não chores ou não fiques triste, tens que ser duro, não é? Sim. Há muito esta confusão, qual é que é a linha que separa esses dois mundos? Sim, portanto, não é? Algumas pessoas que criticam muito essa de validar as emoções, não é? Dizem que Sim. estamos a criar snowflakes, não é? Exatamente, exatamente. Essa expressão. Portanto, onde é que está o equilíbrio Exato. entre levar as emoções a sério E não ignorá-las ignorá-las totalmente, né? E eu vou dizer que depende de situação para situação. Eu tenho como mãe, tenho que ser muito curiosa em relação ao meu filho e perceber quando é preciso validar muito e quando é preciso só, ok, está tudo bem, mas eu nunca preciso de julgar, eu posso reconhecer e validar sem reforçar a emoção. O meu filho tem o direito de ficar chateado quando eu digo que não. Sim. Né? Ele tem esse direito. Isso não quer dizer que eu estou a fazer alguma coisa mal por ele não gostar do meu não. Não é por ele ficar triste que significa que tu estejas a fazer algo de errado. Exatamente. Não é? E acho que muitas vezes hoje em dia, o que eu não faço muitos acompanhamentos individuais, eu conheço muitas pessoas, nomeadamente mães, e normalmente são as mães e os pais que têm esse conflito, sim, não é? sim. Ainda ontem estava numa conversa dessas com uma mãe e um pai, e percebemos que eu posso respeitar a integridade, um dos valores da parentalidade consciente do meu filho, sem abafar a sua emoção e sem dar demasiada força à situação. Tentar um exemplo que é mais fácil. Imagina que eu digo, olha, filho, tu já estás há 1 hora no tablet, portanto agora não vais poder estar mais. E ele, como está muito cansado, como esteve fechado naquele mundo, desregula facilmente, e fica muito irritado e faz uma grande birra. E se eu for daqueles que abafo as emoções e eu vou começar a julgá-lo. Não tens razão nenhuma de chorar, já estiveste aí muito tempo e pareces tão mimado, e começo a disparatar, não é? Não é isso que eu quero fazer. Mas também não quero dizer, coitadinho, mas então toma lá um tablet. Não é? É chato, não é? Quando queremos muito uma coisa e depois não podemos. É um exemplo muito simples, sim, não é? Sim. Eu sei, filho, às vezes é mesmo difícil de sentirmos que queremos muito e não podemos. Olha, mas se calhar, vamos antes fazer outra coisa, vamos jogar um jogo de tabuleiro, whatever, não é? É isso que nós estamos a dizer quando estamos a falar em validar as emoções, não é? Coitadinho, não é? E também de percebermos que nós pais não estamos aqui sempre a querer fazer... diferenciar 2 coisas, que é um desejo de uma necessidade. E nós podemos satisfazer desejos ou não, mas a minha obrigação como mãe, como pai, como cuidador, é de nutrir as necessidades do meu filho. Tal como nutrir as necessidades fisiológicas, também tenho que nutrir as necessidades emocionais. Só que o problema é quando não separa as 2 coisas, não é? O meu filho, se calhar, quer um gelado, mas é hora de jantar, então vou dizer que não ao gelado, mas vou servir o jantar. Sim. Só que ele próprio nem sempre consegue perceber essa diferença, então o meu trabalho também é mostrar esse limite, digamos assim. Não é? E quando mergulhamos, quando nós... Não é? O problema é quando fazemos o tal curling com as emoções. Exatamente. Não é? Isso não cria resiliência, que é o que nós queremos, da criança conseguir viver todas as emoções. Eu não gosto da expressão de gestão de emoções, por exemplo, mas procuro falar antes de Desculpa, saber... eu sou super leiga, então acho que usei muito... Não, tu não disseste não? isso. Okay, não, disseste outra coisa.
que foi fortalecer emoções, né? sim. Mas o que eu costumo dizer é sabermos viver as emoções. Tal e qual, né? tal e qual. É Eu isso. acho que é super importante. E acho mesmo que esta sobreproteção, enfim... No outro dia houve uma reportagem na RTP sobre os suicídios e as ansiedades, ataques de pânico das crianças e está a acontecer muita coisa, não só esse mundo digital que estávamos a falar, como a sobreproteção e pronto, mas também está a haver um awaken no geral e acho que cada vez mais estamos a caminhar para esse equilíbrio da parentalidade consciente mas também qual é que é a diferença entre queremos ser pais muito perfeitos e queremos ir de encontro a tudo o que os livros dizem, não é? E a tudo o que a Mia diz e tudo o que toda a gente fala, porque às tantas... Porque eu estou a pensar em mim, que é, ok, então quando for mãe só vou ler livros de parentalidade consciente e este livro está brutal, Pequenos Humanos, Grandes Emoções, e depois às tantas fica ali ok, não, eu tenho que agir assim. Onde é que nós encontramos este equilíbrio? Se calhar é nesta conexão com o nosso centro, não é? Nós temos que trabalhar em nós, estarmos altamente centrados para conseguir depois educar uma criança. Tudo parte de nós, certo? Sim, e vai haver momentos em que não vamos ter centro nenhum e que nos vamos passar a cabeça na mesma. Faz parte. Sabes que eu costumo dizer que choro, lágrimas, frustração, conflitos, faz tudo parte de uma infância feliz. E acho que é importante lembrarmos-nos disso. E por muito consciente que eu seja... Olha, ainda no outro dia estava no carro com o meu filho mais novo e passei-me com ele. Estava num momento muito, muito difícil, senti-me super sozinha, estava com dor física cara, olha, vê lá, foi tão banal que agora nem me lembro qual é a questão em particular. Só me lembro que fiquei muito zangada com ele. O que é que aconteceu no mundo a seguir? De tomada de consciência foi, ok, a minha tomada de consciência é eu tenho que assumir a responsabilidade por isto que é meu. Portanto, foi o que eu fiz. E pedi desculpa e tentei partilhar o que realmente estava a passar comigo. O que não tinha a ver com ele, tem a ver comigo. Exatamente. Olha, filho, está-se a passar isto, aquilo. Portanto, desculpa, eu reagi de uma forma que não foi nada justa. Podemos fazer um reset e começar a conversa novamente. E ele, sim, podemos, mas não gostei nada como gritaste comigo. Não, claro, porque não deveria tê-lo feito. Lindo. Portanto, é isto que nós temos que lembrar, que há sempre um momento a seguir. Ok. Isso posso garantir. Eu não posso garantir que vou estar sempre calma e tranquila e zen e fazer tudo bem. Não posso garantir porque isso não vai acontecer. Claro. Mas a vida não é isso. Não é? Mas o que posso garantir é que vai sempre haver um momento a seguir. A questão é se vou aproveitar esse momento ou não. E esse momento de reconexão é que cria depois a tal vinculação segura também, porque conseguem confiar em mim que vai haver isso. Exatamente. Portanto, isso sim. Faz todo o sentido. E nós, como pais, termos esse discernimento, percebemos e termos essa autocompaixão, essa autoempatia para connosco, eu não vou conseguir sempre. Também não utilizar isso como uma desculpa, obviamente. Sim, né? sim. Ou seja, esse ponto, esse equilíbrio, esse sweet spot entre os dois sítios é que é o essencial. E acho que parte muito essa nossa capacidade de como é que nós gerimos a nossa vida. Se estamos a viver no caos, emocionalmente se calhar vamos projetar o caos para o mundo inteiro, não é? E os nossos filhos vão acabar por levar com tudo isso. Até porque nós às vezes herdamos padrões emocionais, não é? Claro. Da nossa família. E eu acho que é altamente difícil, às vezes, pelo menos para mim, mesmo na minha vida. Eu já fui uma pessoa mais impulsiva do que sou hoje, mais reativa, mas aquele momento em que paras antes de mandares o berro é muito difícil, pelo menos para mim. E não passar isso para os nossos filhos, enfim, é difícil, não é? É, mas lá está, a chave é assumir a responsabilidade pelo que é meu. Sim, não é? Não culpá-lo da dor, não é? Não culpá-lo disso. Não é? E nós no fundo, eu acho que tu tens aqui um livro que eu adoro, que é do Gabor Maté, do Mito do Normal, não é? No fundo, eu acho que ele também disse isso, que nós nunca vamos não conseguir traumatizar os nossos filhos. Vamos sempre traumatizá-los, nem que seja através do trauma transgeracional. Sim, exatamente. Que vamos passar, mas quanto mais consciência nós conseguirmos tomar desses nossos gatilhos, quando... O Dan Siegel é que fala muito de construirmos uma narrativa coerente da nossa história, de nós fazermos sentido na nossa própria história, percebermos, ok, este trigger, este berro que eu queria dar aqui nesta situação aqui,
é porque não é? Este mexe muito com a minha necessidade de respeito ou whatever. Não é? Mas nós conseguimos criar essa autocompreensão. Sim. E fazer essa parar autoinvestigação, e fazer isso, assumirmos responsabilidade e contarmos a nossa história, ou seja, falarmos com os nossos filhos sobre o que se passa connosco, é a forma que nós temos de quebrar isso e de não passarmos demasiadas coisas, não é? Eu, como te disse, a minha filha tem quase 21 anos e eu tenho momentos em que eu sei que coisas que ela está a viver hoje, eu tive uma influência negativa, não é? De coisas negativas que ela tem. Eu consigo identificar isso. Porque eu passei coisas minhas para ela também, de ser sempre, de ser a menina bem comportada, com bons resultados, essas coisas, a minha ansiedade, além de que parece que a ansiedade até é hereditária, não é? Sim. Não é? Mas eu consigo falar com ela sobre isso, não é? Eu consigo pedir desculpa hoje por coisas que fiz no passado. Não preciso de perdão dela, mas preciso de existir essa honestidade. Essa honestidade, sim. É incrível. Eu agora queria dizer uma coisa, mas acabei de me esquecer. Mas isto está de surgir novamente. Mas pronto, tendo em conta tudo isto que falámos, o que é que tu recomendarias também, enfim, a pais que nos estão a ouvir e que tenham dificuldades, principalmente, por exemplo, com os telemóveis, com as redes sociais, com estarem a viver momentos maus e projetarem isso para os filhos? Qual é que é o primeiro passo, na tua opinião, para essa reconexão e para encontrar uma harmonia, não é? Na forma como estamos com os nossos filhos e essa maior presença? Então, para mim, começa sempre pela intenção. Pela intenção. Pela intenção. E intenção, neste caso, quando estamos a falar de parentalidade, está ligada a quem é que eu quero ser como mãe ou como pai. Quem é que eu quero ser, não é? E muitas vezes isso começa também pelo nós pensamos, o que é que eu quero passar ao meu filho, o que é que eu gostava que ele aprendesse, que qualidades é que eu gostava que ele tivesse. Algo que eu ouço muitas vezes é as pessoas dizerem que eu quero que o meu filho seja responsável, respeitador, honesto, empático. Ok, muito bem, isso são o que tu gostavas, até muitas vezes transforma em expectativas, não é? Mas então quem é que tu tens de ser para o teu filho poder desenvolver essas qualidades? Exatamente. A resposta é bastante óbvia, não é? Tem que ser responsável, respeitadora, honesta, empática. Ok, eu tenho que ser isso. E depois, para saber se estou a fazer bem ou mal, o que é que eu quero fazer, então vou avaliar as estratégias que eu quero utilizar ou que já utilizei, mediante essa ideia de quem eu quero ser. Ok, aquilo que eu fiz mostra empatia? É honesto? Mostra responsabilidade? É respeitador? E a resposta vai ser sim ou não. Tal e qual, simples. É? Portanto, simples. Essa é a coisa mais simples que eu tenho. Por exemplo, devo colocar o meu filho de castigo ou não? Não sei. O que é que tu queres? Estavas a falar de honestidade, empatia, responsabilidade e respeito. O castigo ensina isso? Sim, será que o castigo se integra nisso? Sim, a resposta é não a todos menos respeito. Eventualmente ensina respeito por medo. É isso que tu queres? Não, se calhar não é. Ok, então se calhar vou pensar e procurar aprender sobre outras estratégias que posso utilizar para não ter que colocar de castigo. Portanto, é isso, é para aí que nós temos que começar. Super, um grande insight e super simples. Entanto, lembrei-me do que é que te queria dizer há bocado, que estávamos a falar sobre o trauma. Eu acho que isso que o Gabor Maté disse, que não há como não traumatizar os nossos filhos, nem que seja através do trauma transgeracional. Eu acho que eu não estou a impulsionar o trauma ou a promover o trauma. Aquilo que eu estou a dizer é que eu acho que as nossas feridas como pais constroem os nossos filhos de certa forma. Eu acho que esses traumas, ou seja, quando estamos num sítio desagradável, movemos-nos para encontrar um sítio mais agradável. Eu acho que a dor se transforma também em amor e em força e em resiliência e em poder. E então eu acho que não há pais perfeitos, não é? E ser um pai perfeito é ser um mau pai, eu acho. Ou seja, quando tentamos totalmente muito ser perfeitos... E são esses, obviamente, é viver de forma mais consciente possível, mais intencional, com presença, com amor, mas também não querer ir para o caminho de eu tenho que ser a mãe ideal, porque isso depois vai fazer com que aquele filho... Isto também traumatiza, sabes? Quer ser o perfeito, Sim, não é? Porque os nossos filhos vêm também eles aprendem a viver a vida connosco. Não é? E
ter uma mãe ou um pai que parece sempre perfeito invalida um bocadinho de quem eu sou, quando eu não consigo ser. Exatamente. Não é? E também não vou aprender a viver a vida como ela é, com alguém que está sempre a tentar ser perfeito. Isso também cria muita insegurança, porque ninguém consegue se calhar fazer a capa perfeita, mas as crianças não veem só a capa, eles têm acesso direto ao interior e vão também sentir-se muito inseguras quando nós não somos honestos com o que realmente está a passar connosco. E nós sabemos isso. Se a tua mãe disser, não filha, está tudo bem, tu sabes quando não está. Sempre, sabes? Sempre. Não é? Sempre. Tu podes, se calhar, perceber, ok, estou a perceber que não queres falar sobre isso, mas estou aqui, não é? Mas é isso que temos que perceber, que os nossos filhos topam isto sempre, sempre. E não vale a pena estar a tentar esconder quando não estamos bem. Tu achas que a forma como nós nos relacionamos com as crianças tem tudo a ver com a forma como nós nos relacionamos com a nossa criança interior? Eu acho que nós vivemos muito esse processo com os nossos filhos. Às vezes muitas pessoas tratam os filhos como se fossem uma extensão a si própria. Sim, projetam, não é? E ligando outra vez aqui à minha ideia das necessidades, não têm essa consciência de que quando se relacionam com a criança, muitas vezes não estão a pensar nas necessidades da criança, mas nas suas próprias necessidades. Sim. E pronto, se queres fazer a ligação à criança anterior, então das necessidades da sua criança quando as necessidades interior não estão asseguradas da nossa criança interior, nós projetamos nos nossos filhos e queremos que ele seja médico, queremos que ele se case e que tenha filhos, e queremos que... E de repente é uma desilusão, não é? Depois, para os pais. Sim. Porque E as crianças sentem também que estão a desiludir. Claro, vezes, claro que sim. E nós temos há pessoas adultas, até na vida pública, que às vezes podemos ver quando estão a falar e perceber que esta pessoa ainda está a tentar satisfazer a mãe, ou ainda está a tentar satisfazer o pai. Acontece, pelo menos na minha percepção, eu acho que acontece na maior parte das pessoas, eu acho. Que eu vejo à minha volta, mesmo nos pais, é muito frequente ver pais que projetam os seus sonhos nos filhos. Sim, claro. Muito frequente. Mia, para finalizar esta conversa, eu gostava de te perguntar se pudesse dizer alguma coisa à Mia, à criança, Mia, se pudesses falar com a tua criança de 16 anos, por exemplo, o que é que lhe dirias? Eu diria qualquer coisa como está tudo bem. Está tudo bem. Relaxa, está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Muito bom, muito bom. Gostas de ler? Gosto. E se pudesses recomendar apenas um livro ao mundo, qual seria? Oi, apenas um livro ao mundo, a qualquer pessoa? Ai, essa pergunta é super difícil. Penso assim, diferentes públicos, assim, um livro que me... Um livro que tenha marcado, assim. Foi tantos livros que me marcaram. Agora estou assim, tipo, estão a aparecer tantas capas de livros, assim, na minha cabeça. Mas, é um livro... Estava agora, por alguma razão, um livro que me está a vir à cabeça é The Lord of the Flies. Como é que se chama em português? The Lord of the Flies. Of the Flies? Sim. O rei... Sim, é um livro sobre uns jovens que estão numa ilha, acabam numa ilha. Mas há tradução em português? Deve haver. Não sei, veio a tradução. The Lord of the Flies. Sim, que é assim dois grupos de jovens que acabam numa ilha, não sei se é um naufrágio ou qualquer coisa, e criam-se duas comunidades. O Deus das moscas. Isso. Ok, o Deus das moscas. Sim. Olha, nunca tinha ouvido falar. Interessante. Pronto, o que acontece, não é? Estes jovens sem adultos por perto. Sim. E aquele desamor fica muito, muito violento, mas por alguma razão este livro veio-me aqui. E agora eu não sei bem porquê. Fez todo sentido. Mas claro que há muitos outros livros que me marcaram. E na área da parentalidade consciente? Olha, na área da parentalidade consciente há um livro que só existe traduzido para português do Brasil. Eu já falei à minha editora, a outras editoras, para traduzirem, mas não quiseram, que é
A Tua Criança Competente, do Jesper Juhl. Ok, A Tua Criança Competente. Sim, o único livro de Jesper Juhl que existe em português de Portugal é Pais e Namorados. Ok. Chama-se Pais e Namorados, editada pela Pergaminho, salvo erro. Ok. Tem muitas das ideias dele. Incrível. Portanto, diria Pais e Namorados, então, para o público português. Sim. Uhum. Muito bem, Mia, olha, adorei falar contigo. Tá, Um tema obrigada. que mexe imenso comigo, porque eu quero ser mãe e há montes de coisas que surgem e a educação para mim é um tema muito, muito apaixonante. Obrigada por esta conversa e obrigada por teres vindo até cá. E Obrigada. obrigada. Obrigada.